Estou de olho no cronômetro para ver se ninguém está contando. Não. A maioria aqui é o quê? Trabalha com rede, é assessor, é político, é candidato, é mandatário, é o quê? Assessor? Mandatário ou é pré-candidato? Pronto, vamos lá, né? Gente, é a segunda vez que eu estou aqui no Compol Brasil, nesse palco. Sou muito grata pelo convite, pela oportunidade. E é a segunda vez que eu vou falar, rede social não é diário. Então, assim, a ideia é mostrar para vocês, para que vocês entendam, assessores, ou, enfim, quem trabalha nesse ramo, na comunicação política, para que, inclusive, vocês levem para os seus clientes, para os seus assessorados, o poder das redes sociais na comunicação política. Eu sou a Luca Ulloa, publicitária, jornalista e estrategista de comunicação digital, especialista em comunicação governamental e marketing político. Eu falo rápido assim, porque eu já trabalhei em rádio e televisão, AM e FM, e eu sou mineira, então eu falo muito e falo rápido. A gente tem a impressão que fala mais rápido, que é para falar mais, entendeu? Bom, eu tenho mais de 2 décadas de experiência na área de comunicação e 14 anos dedicados exclusivamente à comunicação política, tá? Já tive aí à frente de vários mandatos, campanhas, e eu amo o que eu faço. É tipo uma cachaça, você não consegue largar, é tipo futebol, né? Não dá, não dá. E tá, falei que eu sou estrategista de comunicação digital, certo? Mas o que é que faz um estrategista? Porque a gente ouve falar um monte de coisa. Tem estrategista geral, político. Ai, meu querido, sua palestra foi maravilhosa. Tem estrategista geral, tem estrategista de comunicação digital, tem o cara que também é o especialista estrategista em tráfego e tal. Tem muito estrategista. Eu sou estrategista de comunicação digital. E o que é que esse cara faz? No caso, essa mulher. Essa pessoa é tipo o treinador, tipo Copa do Mundo, tem o treinador. Ele escala a seleção, ele treina os jogadores, ele acompanha os jogadores, ele direciona os jogadores, ele estuda os adversários, ele estuda o cenário, ele foca no objetivo, ele acompanha tudo, do início ao fim. Então, assim, ele estuda a melhor narrativa, ele estuda o melhor momento para fazer aquela ação, para dar aquele passo, ele evita crises, ele antecipa a jogada, e assim ele consegue seguidores, dados, apoio e voto, que é o que interessa, não é isso? Ele consegue aquela influência que todo mundo quer no digital para chegar ao voto. É muito texto, então eu dei uma agilizada. E como é que eu vim parar aqui? Vamos falar um pouquinho do início. Vocês já ouviram falar em merchandete? Alguém sabe o que é? Não? Merchandete é aquela pessoa que fica, sabe, o programa do Faustão? Que fica assim, ó. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone que está aparecendo na sua tela, vai ter 100% de desconto. É só ligar, 0800, sabe? É esse povo aí que vende... Lembra do cara da TechPix? Então, eu fiz muito merchan do lado dele. Entendeu? Então, assim, era isso. Eu fui merchandete, locutora de merchandising em São Paulo durante 8 anos. Fiz rádio, televisão. Aliás, fui em São Paulo, Goiânia, Minas, em vários estados. E, naquela época, muitos anos atrás, eu fui durante 8 anos, mas isso tem mais... tem uns 20 anos que eu fui. Eu já era storyteller e não sabia. Por quê? Porque eu tinha 30, era variável, 30, 45 e 1 minuto e meio no máximo na TV, para contar uma história que convencesse a pessoa que estava do outro lado a comprar o produto. E eu já vendi de tudo. Eu vendia pomada, eu vendia ginkgo biloba, sabe? Ginkgo biloba, vendia emagrecedor, eu vendia tudo que vocês puderem imaginar. E eu tinha pouquíssimo tempo. No rádio é tenso, gente, que no rádio vem subindo assim, ó, tipo um termômetro que está estourando. Aí você tem que falar rápido antes que termine, que senão o locutor te corta. Eu tinha pouquíssimo tempo para contar uma história que conectasse, que criasse uma conexão, que tocasse no ouvinte, que tocasse no telespectador, para fazer com que ele tivesse o movimento de levantar do sofá, ligar, ele tinha que ligar. Então, eu tinha meta, o telefone tinha que tocar. A minha meta não era vender, mas o telefone tinha que tocar. Se ele ligasse, meta cumprida. Então, eu tinha meta por ação.
Então, eu contava histórias que conectavam e faziam as pessoas comprar o meu produto. Ou seja, eu era storyteller e nem tinha esse paranauê que tem hoje, eu nem sabia. E hoje eu continuo contando histórias, mas com um novo propósito, porque uma boa estratégia começa com uma boa história, certo? Estava tão boa que parecia cerveja. Agora, o que acontece? Por que eu falo tanto de estratégia quando a gente fala de rede social e por que eu falo tanto de storytelling? Porque dá para capitalizar muita coisa mesmo, usando uma comunicação estratégica. Então, assim, ó, tem muita gente que só foca no número de seguidores, tem muita gente que só foca no like. Vamos focar no que dá para capitalizar, no que a rede pode trazer de importante para você, para o seu assessorado, para o seu cliente. Alguém sabe o que dá para capitalizar na rede? Alguém me responde, o que vocês fazem quando vocês estão pensando num conteúdo? O que vocês pensam em capitalizar? Gente? Hã? Leads, contatos, o que mais? Não vale. O que mais? São muitas informações. Usando estratégia, criatividade, constância, você consegue capitalizar informações que vão te ajudar a fazer um planejamento estratégico muito mais eficaz, que vão te ajudar a acertar o ponto, acertar o tom, acertar a voz, o formato, o timing, tudo. Com a estratégia, você consegue informações que vão te ajudar a ter uma campanha ou um mandato vitorioso. Vamos lá. Quando você vai criar um conteúdo, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê, né? O que você quer fazer com aquele conteúdo? Porque postar por postar não dá. Tipo assim, não é que nem tomar banho que você tem que tomar todo dia, entendeu? Você não precisa postar todo dia. Você não é todo mundo, como dizia minha mãe, você não precisa postar, porque está todo mundo postando. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia. Se não tiver estratégia, você está jogando no escuro. Você está panfletando, você está na rede social, está achando que está abafando, mas vai dar BO, gente. Vai dar BO. Quantos artistas, quantas pessoas vocês conhecem, influentes na rede, que tem um monte de like, um monte de seguidores, que tentaram se eleger e não foram eleitos? Eles têm ali, são famosos, né? Têm muitos seguidores, mas eles não têm poder de mobilização. E eles jogaram no escuro. Eles estão jogando no escuro. Quando não tem clareza, quando não tem objetivo, quando não tem estratégia, você está panfletando, você está achando que está abafando, mas, olha, pode dar muito ruim. Então, sempre quando você for fazer um conteúdo, pense qual o objetivo daquele conteúdo. Ampliar o público, você quer ampliar o seu discurso, quer alcançar mais gente, furar a bolha? O que você quer? Você quer prestar contas do seu mandato, do seu trabalho, do que você já fez? Falar, olha, deixa eu te contar aqui minha história, tudo que eu já fiz. Você quer convocar para uma missão? Mobilização. Olha, amanhã à noite vai ter uma live e... gente, vamos, vem comigo, divulga, compartilha, chama um amigo, chama uma amiga. É uma missão, estou dando uma missão para os meus seguidores de compartilhar com todo mundo para participar da live. O que você quer? Captar lead, captar dados? Que é uma das coisas mais importantes. Porque a gente costuma dizer que a internet, a rede social, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é o meio que você usa, é onde você se conecta com o eleitor para você direcioná-lo para o WhatsApp, que é onde você vai converter em voto. É lá que você vai fazer, mais uma vez, uma estratégia eficiente de uma comunicação permanente para transformar aquele lead ali, aquele contato, em voto. O que você quer com o seu post, com o seu conteúdo? Informar, entreter? Entretenimento. Rede social tem que ter entretenimento, pô. Entretenimento, informar. Você quer motivar? Tem que motivar. O que você quer? Combater fake news? Falar uma besteira de ti? Dá para mobilizar e chamar a tua militância para te ajudar a combater as fake news. O que você quer? Influenciar pautas? Imprensa? Agora, considerando que cada rede, cada plataforma, cada ambiente tem um tipo de público, né? Então, você tem que usar uma estratégia inteligente para cada um desses ambientes. Dá trabalho para caramba, mas funciona. Dá para, sim, influenciar pautas e imprensa. Dá para testar o seu poder de mobilização. E aí, eu aconselho a fazer isso de forma permanente antes da eleição. Você tem que ir testando para ver se está funcionando, porque senão você vai achar que está abafando e não está. Então,
pense em missões, pense em ações onde você possa convocar a sua audiência e testar se você tem mesmo aquele poder de mobilização. Não adianta influenciar, não adianta só ter like. Você tem que ver se a pessoa vai fazer o que você está pedindo para ela fazer. Porque se você for capaz de fazer com que ela, por exemplo, vá a um evento seu, saia de casa, nesse frio, por exemplo, né? Saia de casa para um evento seu na rua, quer dizer que você tem condições de chamá-la para ir no dia, na urna, votar em você e trazer mais votos. Você fez com que ela tivesse um movimento grande, saísse de casa e fosse te acompanhar presencialmente. Isso hoje é difícil, né? Então, olha só. Gente, eu escuto tanto isso que virou um bloqueio, da palpitação, sabe? Qual é o post de hoje? Político adora, né? Vocês trabalham com isso, eu tenho certeza que vocês ouvem isso o tempo inteiro. Não postou ainda, mas não vai postar. Qual que é o post de hoje? Gente, mas pelo amor de Deus, eu falei na tribuna, eu falei em plenário, eu falei na comissão, eu recebi o prefeito, o vereador. E? Tá, tu recebeu o prefeito, o vereador. E o que o cidadão comum tem a ver com isso? Eu estou aqui pensando, né, que eu estou desempregada, que eu preciso pagar a conta de luz, que eu preciso comprar gás. O que eu tenho a ver que você recebeu o prefeito, o vereador e foi tomar café numa cafeteria mega chique? Então, assim, qual é o post de hoje? Já falei, não é banho que tem que tomar todo dia, entendeu? Se não tem conteúdo, para de postar por postar. Porque todo ato de comunicação ou vai te ajudar na promoção da sua autoridade, da sua reputação, ou pode te... Pode falar palavrão? Pode te fuder a vida, é isso. O que acontece? Caiu na rede, é print. Então, assim, ó, postou, ficou 5 segundos, se alguém pegou, se alguém baixou, se alguém printou, pode ser ruim. Então, não faça nada por fazer, pense antes. Tenha objetivos, tenha clareza, tenha propósito. Então, qual o objetivo do seu conteúdo? Qual o impacto daquilo na vida das pessoas? Nunca é só um post, nunca é só uma trend. Todo mundo postou, você não é todo mundo, e rede social não é diário que você tem que ficar falando. Com quem que você almoçou, com quem que você vai jantar, com quem que você vai encontrar, com quem que você vai almoçar. Tá, então como é que faz os conteúdos? Como é que eu crio um calendário de conteúdos interessantes, estratégico, que vai me ajudar? Criar conteúdo é difícil mesmo, gente. Conteúdo bom, né? Criar conteúdo bom é difícil mesmo. E dá muito trabalho. É por isso que a gente fala para tentar estudar os dados, estudar o cenário, o objetivo, tudo, as possibilidades, porque você tem que tentar se antecipar, criar um calendário de postagens, mas é bem difícil, porque antes de criar qualquer conteúdo, para você não ser mais um, e você não pode ser mais um, porque hoje eu já ouvi gente falando aqui, lá em todo quanto é lugar, a concorrência é desleal. É muito desleal, porque tem muito conteúdo o tempo inteiro na rede social, tem muito conteúdo patrocinado, tem muito cachorro fofo, tem muito menino fofo, tem muita coisa boa, sapato, bolsa, não é bom, né? Sapato, bolsa, tem muita promoção, tem um monte de coisa. E se o seu conteúdo não for interessante, vai ser mais um e ele não fica 1 segundo na tela. É rapidão ali, ó. Quem não faz isso aqui? Pelo amor de Deus. Então, assim, tem que ser bom. E como diz a Gisele Metter, não é porque é sobre política que tem que ser chato, pô. Vamos usar a criatividade e vamos criar uma narrativa diferente. E aí, por que é difícil criar conteúdo? Porque tem que ter criatividade. E nem a todo momento você tem, né? Você tem que acompanhar as notícias, porque se você não estiver por dentro, vai dar ruim. Você vai ser sempre o último. Eu tinha um... Ai, gente, eu não estou falando mal, não, mas é que eu lembrei aqui que eu tinha um político que eu atendia, que ele falava: vocês sofrem da síndrome do Rubinho Barrichello? De chegar sempre por último. Eu falei, credo, gente. Enfim, se você não acompanhar as notícias em tempo real, pelo menos aquelas pautas de interesse do seu cliente, do seu assessorado, do mandato, enfim, do objetivo dele, você vai chegar sempre por último. E aí não é novidade, não interessa, ele vai rolar o feed. Então, tem que acompanhar as notícias, tem que ter tempo. Porque antes de criar um conteúdo interessante, você tem que estudar a concorrência, tem que estudar o que você quer falar, tem que estudar o tema, você tem que estudar qual é o melhor formato, qual é o melhor tipo, né? É isso. Então, você tem que ter constância também. Porque não adianta você postar hoje, ficar um mês sem postar, o algoritmo ele entende, né? Então, você tem que ter uma constância, tem que estar ali, tem que ter técnica, tem que usar gatilhos, tem que ter comando. A sua audiência, a audiência do seu cliente só vai fazer aquilo que ele mandar, que ele pedir. Então, não adianta nada. Vamos lá. Se você fizer um conteúdo e colocar um texto frio, institucional,
um texto jornalístico. Texto jornalístico é para blog, é para site, é para jornal, é para imprensa. Texto de rede social tem que ser quente, humanizado, tem que ter gatilho, tem que ter comando, tem que ter história. Aí tem gente que fala para mim assim, mas é textão, ninguém vai ler. Vai. Vai. Vai ler se tiver uma história interessante, se tiver um início interessante, meio e fim. De preferência, o início ali com um gatilho, né, enorme. Tipo, você viu? Ou então, vamos falar com a cidade. Você é de Florianópolis, então é para você. Pegou fogo. Gente, é isso, é sério. Aqui, claro que eu estou dando um exemplo, mas vocês têm que chamar atenção no primeiro ali, é igual a regra do vídeo. Nos primeiros segundos, ou seja, na primeira linha, chama atenção, vem com a história, cria conexão, traz um problema, traz a solução e dá o comando. Posso contar com vocês para compartilharem esse post? Posso contar com vocês para marcarem quem precisa saber dessa notícia? Gente, vem comigo, me ajuda, vamos compartilhar isso aqui, levar essa onda aqui para toda a internet. Tem que ter comando. Curte, compartilha, fala com um amigo, chama, manda seguir. O que você acha desse assunto, dessa pauta? Como é que isso aqui que a gente está discutindo hoje em plenário vai te ajudar? Me conta aqui que eu vou levar a sua voz para o plenário. Eu sou a sua voz, me conta o que você quer que seja dito lá, dê comandos. Quando você der comandos, eles vão atender. Mas seja convincente, seja empático, seja criativo, porque senão não convence ninguém.